Acabou a desculpa. Eu estou trazendo 6 decks que são muito competitivos, com um orçamento muito em conta. Vamos falar deles. Na parte 1 do vídeo, eu falei dos 4 decks que estão no topo do meta atual. E esses decks hoje, eles são muito caros, justamente por estarem no topo do meta. Estão ganhando o campeonato à torta e à direito. Porém, hoje eu vou trazer 6 decks diferentes, na verdade, 4 decks diferentes com 2 variações deles, que tem total capacidade de ganhar esses campeonatos. Tem deck de tudo quanto é orçamento. Tem deck de R$1.000, tem deck de R$500, tem deck de R$300, tem deck por menos de R$100. E eu acho que esses decks têm tudo para valorizar no futuro. Eu acho que eles são meta futuro. Hoje a gente está falando de Blurple, a gente está falando de Purple Shield, estamos falando de outros decks, mas o que a gente vai trazer hoje são decks que ainda estão muito em conta e só não estão sobrevalorizados porque não ganharam um campeonato grande. Então já vamos falar do primeiro. Hoje eu trouxe o deck de Detetives como o primeiro que eu queria trazer. Ele é um deck muito temático para quem sentia falta de decks temáticos aqui no Lorcana. Tem poucos decks temáticos no meta, mas ao mesmo tempo ele não é só temático, como ele também é divertido. Ele consegue ser muito competitivo contra decks de maior orçamento e ele é um deck bem em conta, tá? Eu procurei várias listas que não me agradaram tanto. Essa foi a lista mais próxima que me agradou. E daí a gente vai estar dando uma olhada nela. Eu quero dar créditos pro Derdob, e peço perdão se eu não pronunciei da forma correta, mas eu vou estar deixando o link aqui e tem um vídeo explicativo do deck. Tá em alemão, mas você pode botar legenda se você quiser. Mas basicamente, o que você precisa entender desse deck? O primeiro ponto é a abertura. Como que você vai abrir o jogo? Ele tem uma excelente abertura. Por quê? Ele tem 6 cartas de custo 1. Ele tem o Darkwing Duck de custo 2 com o Ward 4/1. Então é uma carta que ela vai estar fazendo em qualquer momento do jogo, em alguma hora do jogo, ela vai estar fazendo uma troca muito vantajosa. E acima de tudo, também tem a Judy Hopps, tem 2 cópias da Judy Hopps com a habilidade do Underdog. Ou seja, se você é o segundo jogador, se você está on the draw, você consegue jogar ela por 1 de custo. Judy Hopps é uma excelente carta, 2/2, com resiste mais 1, podendo ter a possibilidade de você pagar 1 para jogar ela, se você for o segundo jogador. Indo para o segundo ponto, muitas vezes, quando a gente está jogando de azul, a gente tem uma coisa que é o Ramp Combo, né? São 4 Sealed Reach Sea e 4 tipo, que é o que te permite no turno 2, você já está fazendo 1 de tinta a mais para chegar no terceiro turno, você ter 4 de tinta para já baixar seu drop 4. Esse deck ele é um pouco diferente, ele não vai ter o Ramp Combo, a base do azul para você fazer o ramp, ele vai fazer o ramp com uma carta de detetive, que é um Mickey Detetive. Ele é uma carta da First Chapter, se não me engano, e ele teve reprint no 7.10, na Whispers, no qual, quando ele entra, ele faz um ramp com a carta que está no topo do seu deck. E eu já explico por que isso é muito importante. E aí a gente já entrando no próximo ponto, que é o draw. Por que você ter esse Mickey fazendo esse ramp dessa maneira, ele é importante? Porque geralmente no ramp do Sapphire, você tem que tirar uma carta da sua mão para você jogar na tinta. Quando o Mickey entra, ele... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nele aqui. Quando o Mickey entra, ele tinta a carta que está no topo do seu deck. Então não é uma carta que vem da sua mão. Isso ao mesmo tempo que é um ramp, ele também é um draw indireto. Por que é um draw indireto? Porque ele impede, ele evita que você gaste uma carta da sua mão para que você faça o ramp das suas tintas. Diante disso, a gente vai ter como draw também a Judy Hopps 4, que para mim eu acho que é uma das cartas mais importantes desse deck. Quando ela entra e quando você questa, você olha as cartas as 3 cartas do topo do deck, pega um detetive e põe na sua mão. Ela é uma excelente maneira de você fazer draw, inclusive você conseguir fazer draw de cartas que você quer, né? Você tem um mínimo de filtragem no qual você pode fazer ali. Uma outra forma de você fazer draw é o Nick Wild. Quando ele estiver em campo, os seus detetives, quando banem outro personagem num challenge, você compra uma carta, né? Isso também conversa muito bem com o Darkwing Duck, que é um detetive, tá ali prontinho para fazer uma troca vantajosa, não só fazer uma troca vantajosa, como te dar um draw. Então repare que nesse deck, ele converge muito entre ele mesmo, né? Ele tá sempre conversando entre os detetives.
Aqui ele tá usando 2 Plutos, faz total sentido, excelente carta da curva 5, um dos drop 5 do cinza, muito bons. Quando um personagem seu cinza bane o outro personagem no challenge, você ganha 2 de lore, e quando você joga um outro personagem cinza, você bane um item do oponente. Na verdade, você bane o item, né? Mas geralmente você vai querer banir um item do oponente, o que te permite estar jogando muito bem contra decks que tem Emerald Chromicon ou outros decks que tem outros itens problemáticos, né? Indo também aqui um pouco mais além, a gente vai ter a Judy Hopps 6 como uma excelente forma de controlar o jogo. Ela vai dar para os seus detetives alerta e resiste mais 2. Então, na verdade, eu prezo muito pelo alert, tá? Porque geralmente o Blue Shield ele tende a sofrer muito contra evasivo. Então, quando você tem uma carta aqui que dá alerta, que permite seus personagens, seus detetives, no caso, desafiar personagens evasivos, você tende a mitigar bastante esse problema. E por último, o Darkwing Duck, né? Que te permite desafiar personagens que estejam prontos, que sejam vilões, da categoria vilões, né? E quando você bane o item, você pode pagar 1 para dar 2 de dano a um personagem qualquer. Então repare que são cartas que conversam muito entre elas mesmas, né? Aqui, de novo, ainda para falar um pouco de draw, para não passar batido, 3 docks, e uma das coisas que eu preferi essa lista é uma das poucas listas de detetive que tem dock como mecânica de draw. Eu acho o dock imprescindível, uma das melhores cartas atuais do cinza, então é uma lista que tem, apesar do dock, o dock não é detetive, ele não tem nada a ver com esse deck, mas não tem como fugir dele, cara. O dock é muito importante. Então, se você puder botar, se você puder ter, quiser jogar de cinza, tem que ter. Aqui ele está usando uma Angel também, para fazer um controle de campo anti-agro. Eu acho que ele já tem um anti-agro bem interessante com os drop 1. São bons drop 1, você tem a Judy Hopps com resist, com habilidade de underdog. Ele já tem um controle de anti-agro muito bom. A Angel ela só reforça mais isso, e a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Por último, a gente tem os removals também. É um deck cheio de removal, né? Então essa lista aqui está trabalhando com 4 Let It Go, que manda o personagem qualquer para tinta, 2 Thunderbolt, que dá 4 de dano, o 4 Strength of Raging Fire, que para mim, junto com o Dock, que são as cartas de cinza mais essenciais que você pode ter, e nesse deck aqui em específico, ele usa o Terror That Flaps in the Night, que dá 2 de dano, e se você tiver um Darkwing Duck em campo, vai dar 3 de dano. Por 2 de custo tintável, excelente removal, e lembrando que esse deck aqui, essa lista, tá rodando 12 Darkwing Duck, então a chance de você aproveitar muito bem essa carta aqui, ela é muito alta. Por último, uma carta que faz combo com o Darkwing Duck da 7, lembrando que o Darkwing Duck da 7, ele tem uma habilidade que ele pode desafiar personagens que são vilões, que estejam ready, né? Esse deck aqui, ele tá rodando na lista 3 itens, que é o The Thunder Quack. O que é o Thunder Quack? Enquanto esse item estiver em campo, todos os personagens opostos, eles têm a categoria vilão. Isso significa que o seu Darkwing Duck da 7 consegue desafiar qualquer personagem do oponente, tá? Além disso, se um personagem for banido nesse turno, você ganha 1 de lore, o que comba muito com o Nick Wild, comba com o Pluto Steel Champion. Então é um deck que tá muito enxuto na proposta dele, muito bom. Ele tá saindo no orçamento atual do custo dele. E lembrando, assim como na parte 1 que eu fiz no vídeo, eu tô contando somente as cartas que custam mais ou menos aí R$10 para cima, e é um valor aproximado, tá? Até porque o valor da liga, ele flutua, ele não é um valor exato, todo dia ele muda, mas ele vai estar em torno de R$1.200. Eu peguei essa lista do Derdob e fiz uma versão minha mais em conta, que eu considero que tenha um orçamento menor, mas que ao mesmo tempo consiga ser competitivo. Eu vou fazer algumas observações de algumas cartas que eu considero que precise ficar nesse deck, tá? A primeira delas é esse combo aqui da Judy Hopps da 4, o Nick Wild da 5 e a Judy Hopps da 6 e o Darkwing Duck da 7 também. Eu acho que são 4 cartas aqui que são essenciais. Você tem as cartas de custo 1, eu dei uma balanceada na quantidade de cartas
para conversar um pouco com o deck por inteiro, mas o core para mim são essas 4 cartas aqui, as duas Judy Hopps, o Nick Wild da 5, o Darkwing Duck da 7. Você tem as cartas de custo para facilitar o shift também, para você conseguir estar shiftando o Nick Wild e o Darkwing Duck melhor, e algumas outras cartinhas que eu considero que são muito boas. Eu vou falar das principais mudanças aqui. Repare que eu não botei o Doc, tá? Eu tirei o Doc dessa lista aqui, porque o Doc atualmente ele está na faixa de R$88, se não me engano. E se a gente quiser fazer um deck de menor orçamento, a gente tem que achar maneiras de trabalhar sem o Doc. A maneira que eu achei foi substituir por 3 Beyond the Horizon. O Beyond the Horizon, ele em certas circunstâncias, consegue ser melhor que o Doc. Se você conseguir cantar, por exemplo, se você tiver tinta o suficiente, porque não só isso, ele te dá 3 cartas, o Doc só te dá 2. Você descarta a sua mão para comprar 3 cartas, o Doc você descarta a sua mão para comprar 2. Então, na prática, ela é uma carta melhor. Mas o Doc, no geral, pelo custo baixo de tinta dele, pelo fato de você conseguir fazer um Doc seguido do outro, muitas vezes você joga um Doc e compra 2 cartas, e que já vem outro Doc nessas cartas, e aí você joga as 2 cartas, já joga o Doc e vai fazendo isso. A gente vai fazendo um fio de Docs, né? É um Doc atrás do outro. O Beyond the Horizon não permite isso, tá? Mas ainda assim, uma excelente carta, um bom substituto para o Doc. E também pode ser jogado contra um oponente que tem muita carta na mão. Se o Clarabelle, o deck do cara que tá com Clarabelle, joga um Ink Geyser, que você pega todas as cartas que estão na tinta, menos 3, e volta tudo para a mão. E você logo em seguida tem personagem suficiente para cantar Beyond the Horizon, para descartar a mão do cara, e ele compra 3 cartas, você acabou com o jogo do Clarabelle, tá? Então ele tem esse mecanismo de você jogar contra decks que trabalham com muitas cartas na mão, né? Junto com isso, uma outra mudança que eu fiz aqui que eu achei bem interessante é o Gênio. Eu acho esse Gênio muito bom, muito forte, um excelente drop 5, é um 4/7, um corpo muito bom, custando para 2, também detetive, então conversa com todas as outras cartas do deck. Eu não botei esse deck aqui, ele roda Sail como ramp, e é justificado porque ele só tem 13 não tintáveis, tá? Nessa lista aqui eu fiz 16 não tintáveis, então por conta disso eu não botei a Sail. Ele vai rodar mais devagar para você alcançar as tintas maiores, mas ao mesmo tempo você vai ter cartas a mais, porque você vai depender mais do Mickey para você fazer ramp, né? O Sail você teria que abrir mão de uma carta na mão. Uma última mudança que eu propus aqui é que esse deck, essa versão aqui, ela joga com 2 Angel, e eu substituo essas 2 Angel por 2 Hades. Primeiro, é uma carta de custo menor, de valor, né? Em termos de... É uma carta que, se não me engano, está saindo em torno de R$90 para uma Angel que hoje está acima de 300, tá? É um excelente removal, é inquestionável o Hades como removal. E eu tenho uma opinião polêmica em relação aos drop 4, que é o seguinte: como idealmente você vai estar jogando o Mickey na curva 3, você, por consequência, não vai estar fazendo completamente a curva 4, né? Você provavelmente vai pular a curva 4 e já partir para 5, porque na curva 3 você já vai fazer mais uma tinta, chegando no próximo turno você faz uma tinta, vai ter 5 de tinta, então geralmente a curva 4 ela é pulada, né? Então por isso que eu não optei pela Angel, porque a Angel ela é 4 de custo. Mas o Hades, para mim, na minha opinião, é um excelente substituto. Eu queria fazer algumas menções honrosas aqui. Pode ter Goliath, outras cartas são muito bem-vindas. Se você conseguir Doc é bem-vindo, Angel é bem-vindo, Goliath é bem-vindo. Então o que você conseguir dessas cartas aqui, você pode estar encaixando no seu Blue Shield Detective, tá? E o orçamento final desse deck aqui ficou em R$450. Contando com os Hades, contando com todas as principais cartas que estão acima de R$10, R$15, vai estar na faixa dos R$450. O próximo deck que a gente vai falar é um Ruby Ember Control. E eu vou dar uma opinião muito sincera, tá? Eu odeio jogar contra esse deck. Ele é muito forte, muito complicado de jogar, tem muito removal, ele é um control fortíssimo e, na minha opinião, eu acho que ele é o deck que tem mais potencial de ganhar um campeonato grande no futuro. E, consequentemente,
é o deck que tem muito potencial de valorizar no futuro, né? A abertura desse deck é inquestionável, tá? A gente tem a Tinkerbell de custo 1, 3/1, e se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, ela é a única carta do set atual que ela é 1 de custo e 3/1. Eu acho que não tem outra carta que não seja do vermelho que tem 3/1 por 1 de custo, tá? Essa lista aqui tá rodando com Liquidator, com a habilidade do Underdog. Você jogar uma 4/2 no turno 1, se você for o segundo jogador, é algo insano, insano. 4/2 no turno 1 é muito absurdo. Então, a abertura desse deck não tem o que questionar. Na curva 2, a gente tem Grand Model Willow para acelerar a chegada de personagens maiores, e você tem talvez o custo 2 mais insano do meta atual, que é o Scrooge. 3/3, Bush 1, você paga 1 de tinta para botar uma carta embaixo dele, e para cada carta embaixo dele, ele ganha 1 de ataque e 1 de defesa. Isso é, para mim, na minha opinião, ele é o custo 2 mais insano do meta atual. Tem outros que são muito bons, vai ter Doc, vai ter Calhoun, mas o Scrooge, cara, ele é um problema enorme. Ele vai ficando gordo, ele vai virando uma bola de neve que, se o cara não resolver rápido, enfim, não tem o que descrever. Não tem o que descrever desse Scrooge. Dito isso, capacidade de draw insana com Ohana Means Family. Ohana Means Family, para cada dano que você tem num personagem, você remove todos esses danos de um personagem seu e compra uma carta para cada dano que você removeu. Então, se você tem um personagem, vamos supor aqui, uma Elsa, com 4 de dano, e você joga Ohana Means Family, você remove todos esses danos e compra 4 cartas, que é o mesmo número de dano que tinha no personagem. É a mecânica de draw mais absurda do amarelo, uma das melhores mecânicas de draw que a gente tem no meta atual. A gente tem de draw também a Webb's Diary, que é um item que toda vez que você usa a mecânica de boost, você pode pagar 1 para comprar uma carta. Um item muito forte, não tenho o que questionar também, muito difícil de lidar. Se o cara não tiver um removal de item, isso aqui vai te dar uma vantagem inacreditável. Uma última mecânica de draw que eu acho bem interessante, e além do Horseman Strikes, que ela é muito, muito direta, né? Você bane um personagem com evasivo e compra uma carta. Você tem o Maui Half Shark. Para mim é um segredo desse deck, né? O Maui Half Shark, enquanto estiver no campo, ele é uma ameaça muito grande, porque além dele ter evasivo, toda vez que ele desafia um personagem, você pega uma action do descarte e volta essa action para sua mão. Então imagina você com o Maui Half Shark, tá dando challenge, recebendo dano e pegando um Ohana Means Family para curar o Maui e fazer isso sucessivamente, ou pegar um Rage Storm, ou pegar mais Horseman Strikes, ou as outras ações que tem no seu deck. Então o Maui Half Shark é uma excelente mecânica de draw, né? Ele é um draw indireto, porque você pega uma action do seu descarte, mas ainda assim uma excelente mecânica de draw em um personagem muito forte com evasivo. E aí a gente entra na parte do control. Não tenho que falar do control. Não tenho que falar do control. Headless Horseman, bane um personagem de 2 de força ou menos, simplesmente bane. Maleficent, bane um personagem qualquer, não tem conversa. Maleficent entra e bane um personagem. Simples, direto, não tem conversa. Você pegou 9 de tinta, jogou Maleficent, você bane qualquer personagem. É basicamente isso. Você tem uma outra forma de control. Com a Elsa, que você pode exaurir um personagem do oponente para você estar fazendo uma troca vantajosa, e aí o Liquidator ele consegue fazer um trabalho muito bem nisso, né? Porque é um 4/2 com custo muito baixo, então de troca vantajosa é com ele mesmo. Você tem Horseman Strikes, World's Greatest Criminal Mind, que bane um personagem com 5 de ataque ou mais. Delamun Lullaby, que você pode usar isso junto com o Headless Horseman. Então você usa o Delamun Lullaby para diminuir o ataque do oponente e jogar um Headless Horseman logo em seguida. E aí, meu amigo, e aí vem ele, né? E aí vem ele. Raging Storm, o maior board wipe do meta atual. Simplesmente bane todos os personagens.
não tem o que falar. E o deck, por último, uma capacidade de fazer lore muito interessante. Eu digo que por ele ser muito control, ele não tem tanta capacidade de fazer lore assim. Ele é um pouco prejudicado nessa questão de fazer lore. Essa lista tenta contrabalancear com uma Elsa, que é o seguinte. Ela faz 1 de lore. Se ela tiver numa location, ela faz 4. E tem uma location do vermelho muito boa, que tem boost 2, faz 1 de lore. E para cada carta que está boostada, ela ganha 1 a mais de vida e 1 a mais de lore. Então é um deck que, além disso, ele tem uma capacidade interessante de fazer lore. Não é tão eficiente contra outros decks que faz 2, 3 de lore, joga Pocahontas e etc. Mas ainda assim, se você consegue criar a condição correta, ele consegue finalizar o jogo muito rápido. Imagina uma carta dessa aqui, com 1 de boost que seja fazendo 2 de lore e uma Elsa nessa location. Então você está fazendo 6 de lore em uma paulada só. Então ele tem uma capacidade bem interessante de fazer lore, apesar de não ser o ponto forte dele, né? E por último, a gente está falando de orçamento aqui, um deck que está saindo na faixa, mais ou menos preço de liga hoje, de R$ 1.300, tá? E fazendo uma versão mais em conta desse deck, eu fiz essa listinha aqui, a minha interpretação dele, eu mudei bastante a proposta dele para conseguir encaixar no orçamento legal, tá? Então, o que eu fiz de principais mudanças? Não tem a Elsa e o Maui. O Maui, ele tá mais ou menos na faixa de R$ 147, se não me engano. Eu tirei o Maui, essa lista anterior roda com 4 dele, eu tirei o Maui e eu usei uma abordagem diferente. Qual que é a abordagem? A gente vai fazer uma abordagem baseado na Sisu e com base no Headless Horseman. A Sisu, quando ela entra, ela bane um personagem com 1 de ataque ou menos. Com isso, fazendo uma abordagem dessa, a gente vai rodar 4 dela Moon Lullaby e 4 dessa música aqui do 7-8, Trials and Tribulations, que dá menos 4 de ataque para um personagem qualquer. Isso aqui, junto com o Headless Horseman, é quase um ban instantâneo. É muito difícil um personagem ter 7 de ataque para escapar disso aqui. Então é uma excelente forma de você fazer o control com o Headless Horseman e com a Sisu, tá? Junto a isso, tem o World Grace Criminal Mind, que bane um personagem com 5 de ataque ou mais, que conversa com uma outra carta que eu botei aqui, que é a Eilonwy. Eilonwy, eu nunca sei pronunciar a carta, esse nome aqui, mas basicamente ela é uma carta de custo 1, suporte. Porém, você pode dar suporte dando 2 de ataque a mais para um personagem do oponente, para que você consiga banir o personagem do oponente com o World Greatest Criminal Mind. Então, ela entra aqui para conversar um pouco, não só com as suas cartas, de dar uma força a mais para suas cartas, mas também para você usar essa música aqui com 3 de custo como um excelente removal, quase como um removal universal. E por último, como não tem algumas mecânicas de draw, como o Ohana Means Family, eu tirei o Ohana Means Family também, porque tá na faixa de R$100 essa carta aqui, eu botei uma outra abordagem que é a da Ariel. A Ariel Ethereal Voice, ela tem push 1, e se ela tiver boostada toda vez que você canta uma música no seu turno, você compra uma carta. Eu compensei não ter o Ohana Means Family com mais músicas no deck, então a gente vai ter 4 dessa aqui, que a gente vai estar conversando com a Sisu, com o Headless Horseman e etc. E também uma outra música que se chama Marching Off to Battle, uma música da Winter Spell. Se teve um personagem banido nesse turno, não importa se é seu ou do oponente, você compra 2 cartas. Sendo que a Ariel pode cantar essa música, e se ela tiver boostada, você não só compra 2 cartas da música aqui, como você também compra mais uma carta da Ariel. Então, uma excelente mecânica de draw, um bom substituto. E vamos falar de orçamento. Você está fazendo um deck desse, essa lista aqui, e eu vou estar postando essa lista na descrição do vídeo. Esse deck aqui está saindo por R$360. Um deck que consegue bater de frente com qualquer deck top do meta. Qualquer deck top do meta consegue bater de frente, não deixa a desejar. O problema está somente entre o deck e a cadeira. Então, não tem o que questionar.
R$ 360 você consegue ter um deck muito competitivo no meta atual. Indo para o próximo deck aqui, uma proposta de roxo e verde, é um deck que tem uma excelente capacidade de fazer lore, ele tem uma capacidade muito interessante de dar draw, e ele é uma pedra no sapato contra decks control, principalmente contra decks azul. Então, por quê? Uma das melhores aberturas do verde, que é o seguinte: a Web Vanderquack no turno 1, shiftada no turno 2 com a Web Vanderquack 4. Essa carta aqui, se o oponente tem mais tinta que você, quando ela questa, você faz uma tinta com uma carta do topo do baralho. Não sei se você lembra do que eu falei do deck do detetive. Quando você rampa com carta do baralho, é o melhor cenário possível, porque você não está pegando carta da sua mão. Isso é um draw indireto. Então, a Web Vanderquack, ela joga muito bem contra decks control, principalmente contra decks azuis, Clarabelle, Purple Steel, Blurple, decks que precisam de ramp para funcionar. Ela é um excelente freio contra esse tipo de deck. Ela vai se aproveitar disso o tempo todo. Se o oponente tem mais tinta que você, quando ela questa, ela vai fazer uma tinta a mais com uma carta do topo do seu deck. Além de ser uma carta que shifta com 2 de custo, então no segundo turno ela já pode estar entrando, além de ser uma carta com o Ward. Então você só tira ela se for no fight. Então uma excelente abertura. Junto com isso tem o Flynn Rider, que é uma carta de custo 1, podendo boostar por 2 de custo, transformando ela num 3/2, muito interessante, podendo custar para 2 também. E não tem como não falar do Christopher Robin, underdog. Se você tiver como segundo jogador, você joga o Christopher Robin por 1 de custo, uma carta 1/3 que custa para 2. Insano, insano. Uma capacidade muito boa de fazer lore com Pocahontas e Gênio. Esse combo da Pocahontas com Gênio é muito problemático, te permite bater 20 de lore muito rápido. Você tem o Lewis aqui para você controlar um pouco o jogo e tentar proteger a sua Pocahontas. E uma mecânica de draw bem interessante. As mecânicas de draw desse deck é você ter o draw indireto da Web Vanderquack, você ter a Alice, que tem busto 2, e toda vez que ela questa, você pega todas as cartas que estão embaixo dela e leva ela para sua mão. Você tem o Gênio boostado, então repare que esse deck, uma mecânica principal dele é boost, né? Então você tem muitas cartas que fazem boost. Você tem o Flynn Rider, você tem o Gênio, você tem a Alice, você tem o Donald Duck, que quando ele entra, ele boosta todas as cartas que tem boost também. E toda vez que um oponente bane um personagem seu que tem boost, você compra uma carta para cada carta que estava embaixo desse personagem. Então ele é uma excelente mecânica de draw, protegendo os seus personagens com boost também. E você tem uma Úrsula com boost e, por fim, a Minnie. E a Minnie é o seguinte: quando ela entra, você vai boostar uma carta sua. Você pega uma carta do topo e põe embaixo de um personagem seu com boost. Se você fizer isso, você compra uma carta. E por que a capacidade de draw desse deck, na minha opinião, é muito insana? Porque como ele tem muitas maneiras de fazer boost, ele tem uma cartinha aqui que vai conversar muito com essa mecânica, que é o Modern No Best. Você retorna um personagem à sua escolha para a mão do jogador. Você pode usar isso tanto para frear uma agressividade de um deck muito agro, quanto para você retornar um personagem seu que está boostado, que tem 2, 3, 4 cartas na mão, e, por consequência, eu já expliquei isso na parte 1, você faz o bounce dessa carta. Você pega essa carta, volta para a mão, e todas as cartas que estavam embaixo dele, por causa do boost, vão para a sua mão também. Então, uma excelente maneira de você fazer draw usando o Modern Knows Best. E junto com isso, você tem um Pull the Lever, uma cartinha de 3 de custo, compra 2 cartas, bem simples, bem legal. E aqui vem a razão da metade desse deck se chamar Forte, né? Então repare que o nome do deck é Forte Bush, é porque uma das cartas mais importantes desse deck é o Snow Forte. É um item que, quando está em campo, os seus personagens ficam com mais 1 de ataque. Quando é o turno do seu oponente, além dos seus personagens estarem com mais 1 de ataque, os seus personagens também têm resiste mais 1. E lembrando que o Snow Forte ele é acumulável. Então, quanto mais Snow Forte, mais ataque os seus personagens vão ter e mais resiste os seus personagens vão ter no turno do oponente.
isso força o teu oponente a fazer trocas desvantajosas o tempo inteiro. Porque imagina você ter 2 Snow Forte forçando o seu oponente a fazer trocas com um personagem que tem resiste mais 2. Então, força o seu oponente a ter trocas desvantajosas o tempo inteiro. E o pulo do gato com o Snow Forte vem para você fechar o jogo. Porque como seus personagens estão com mais 1 de ataque, você fica acumulando muito dano no lado do oponente. E aí você usa o Go-Go Tomago para finalizar o jogo. Basicamente, o Go-Go Tomago, quando ele entra, você pode pagar 2 para ganhar lore igual ao dano que está acumulado em um personagem do oponente. Então imagina você tá com o Snow Forte ali, fazendo o oponente tomar mais dano, você tem um personagem do oponente com 3, 4 de dano acumulado, e o Go-Go Tomago, numa leva só, fazer 3, 4 de lore para finalizar o jogo. Então um deck muito consistente, com uma proposta muito boa. Eu não tenho uma versão mais em conta desse deck, porque eu já acho a proposta dele muito boa e muito em conta também. Ele está saindo por cerca de R$ 567. Você vai ter um deck aí que tem total capacidade de disputar contra os decks do top meta, tá? Por último, eu trouxe mais um deck. Não acredito que eu vou falar desse deck. Eu não sei o que falar desse deck. Eu quero mostrar. Eu vou fazer aqui. Eu vou mostrar. Esse aqui é o roteiro que eu preparei para o vídeo de hoje. Então a gente tem os decks aqui do detetive, não sei o quê. E esse aqui é o roteiro que eu preparei para este deck. Porque não tem o que falar desse deck. Você tem personagens que fazem lore. E aí você tem uma ação que faz lore, uma ação que compra carta. Uma música que faz lore e compra carta. O item que faz lore e o item que compra carta. O deck faz lore e compra carta. Eu não estou desmerecendo quem gosta de jogar com esse deck. Porque é um estilo de jogo muito válido. Eu vou fazer meus 20 de lore. O oponente que se vire em como que ele vai me impedir. É um estilo de jogo válido, tá? E para quem joga contra Control é um inferno. Porque tem que ficar quebrando a cabeça, fritando o neurônio para ver como que vai ganhar de um deck que vai ganhar o jogo em 3 turnos. Então não tem muito o que falar desse deck. Ele é muito bom, muito consistente. Bate campeonatos grandes, top 32, top 16. Se não me engano, ele bateu top 32 no DLC de Gwent, que era um evento com 4.000 jogadores. Então não tem o que falar. Ele é um deck para quem gosta do agressivo máximo em termos de orçamento. Lembra que quando eu falei que meu critério para fazer um orçamento dos decks que eu apresento aqui é quando é uma carta que é mais ou menos R$10 ou mais, para não ter que ficar orçando todas as cartas? Esse deck eu não fiz orçamento, porque nenhuma carta custa mais de R$10. Se esse deck custa mais de R$100, é muito. Então, para quem gosta de agressivo, quem quer pagar pouco, esse deck é uma excelente pedida. E eu falo isso com uma dor no coração, porque quanto mais desse deck tiver nas ligas, mais quem joga de Control vai sofrer, mais quem joga de qualquer outro vai sofrer. Esse aqui é para fazer o oponente sofrer, cara. Muito, muito. Porque você vai ganhar o jogo em 4 ou 5 rodadas. Tá, eu vou ser justo e eu não vou passar em branco sem falar da estratégia dele base, tá? Então você tem excelentes personagens que fazem lore e dão draw, que é a proposta do deck. Não foge muito disso. Você tem o Cursed Merfolk, que faz 2 de lore. Você tem o Fred, quando ele é desafiado, ele ganha 2 de lore. E junto a isso, você tem alguns personagens que eles fazem um personagem seu voltar para a mão. Como é o caso do Olaf. O Rei, quando ele é banido, ele volta para sua mão. E o Olaf, ele pode ser jogado para ele voltar uma Honey Mary para sua mão, que quando entra ganha 1 de lore, então você pode fazer lore com ela várias vezes. E você também aproveita para que você tenha mais cartas na mão, para que você ative o seu Enigmatic Inkcaster, que quando você joga 2 cartas ou mais no turno, você ganha 1 de lore. Então, ele é uma proposta muito direta mesmo, tá? Não tem muito o que se discutir. E, de novo, eu não estou desmerecendo quem joga, eu acho que tem muitas pessoas inteligentes que jogam com esse deck
Um beijo pro Leonardo, joguei com ele essa semana, que usava esse deck, e ele é um excelente jogador, tá? Não quer dizer que você está jogando com um deck onde você tem menos decisões complexas, que você vai ter menos capacidade ou você vai ser mais limitado do que seu oponente. É só um estilo de jogo, quem gosta desse estilo de jogo vai se sentir confortável nele e não deixa a desejar em nada diante de outros decks. Então imagina você estar com um deck que provavelmente não custa nem R$100, tá batendo contra o Purple Shield, que tá beirando os R$3.000, o Blurble, que tá beirando os R$4.000, e ganhando desses decks, tá? Então, uma excelente pedida de baixíssimo custo. Então fica a recomendação. Eu quero finalizar fazendo um convite para você que é de Curitiba e região, do Paraná ou Santa Catarina, a conhecer nossa página do Lorcana CWB no Instagram, lá onde a gente posta todas as ligas semanais. E também eu aproveito aqui para fazer uma divulgação da planilha do Lorcana Brasil, que tem todas as ligas semanais do Brasil, tá? Então ele está catalogando e documentando todas as ligas semanais que acontecem no Brasil. No Lorcana CWB, você tem um mercado onde o pessoal divulga trocas locais, você tem agenda de eventos semanais em Curitiba e outras coisas mais. Então aqui fica o convite para seguir nossa página do Instagram, vou deixar o link na descrição. Novamente, o último aviso, eu vou deixar todos os links dos decks aqui na descrição também, bem como todos os créditos. E eu agradeço, muito obrigado por ter visto até o final. Um beijo para você e a gente se vê na próxima.